Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 20 de fevereiro de 2020. Pai de Sombrio rompe barreiras e fala sobre filha transgênero parte 3. Uma reportagem publicada pela BBC Brasil esta semana, ganhou repercussão nos maiores sites de notícias do país. Os comentários foram maiores ainda em Sombrio. A matéria do jornalista Vinícius Lemos não cita o local e nem o nome real dos envolvidos, porém, na cidade a maioria da população conhece, pelo menos de ouvir falar, o caso do menino que se veste de menina. Nesta quinta-feira, dia 13, o pai da criança esteve no programa Correio Notícias, da Rádio 93.3 FM, e falou sobre o assunto. Quando o seu filho nasceu, biologicamente era um menino, e assim era tratado pelos pais. Eu comprei para ele um colete da polícia, uma camisetinha do Internacional, postava fotos falando do meu filho, como qualquer pai, conta. A situação mudou quando o menino começou a falar e fazer escolhas, por volta dos 2 anos de idade. Desde os brinquedos até as roupas, tudo o que preferia era o que tradicionalmente se caracteriza como coisa de menina. Os pais perceberam e o pai passou a se informar sobre o assunto e conversou com uma pessoa transgênero. Aos poucos, ele e a esposa, hoje separados, passaram a permitir que o filho usasse adereços femininos, como laços nos cabelos. O desejo do menino, no entanto, era de se vestir como uma menina. Quando lhe foi permitido, surgiu a denúncia anônima, e investigada pelo Ministério Público de Sombrio, de que os pais compravam roupas de menina e colocavam no filho. A denúncia foi arquivada depois de provado de que apenas era respeitado o desejo da criança. Livre do respeito, o pai é um funcionário público bastante respeitado na comarca de Sombrio, onde atua, e no restante da região. Talvez por isso, diz que não chegam ao seu conhecimento críticas ou palavras preconceituosas em relação ao filho, que agora passou a chamar de filha, às vezes com a voz um pouco trêmula. Tudo é novo para os pais, e o estranhamento é normal. A luta é para que o primeiro estranhamento depois se converta em respeito e não em preconceito ou falta de empatia. O assunto costuma ser discutido em rodas de conversas, com opiniões de todo tipo. Uma das críticas é de que os pais cederam cedo ao desejo da criança. Algo como se o filho quisesse tomar refrigerante todo dia, os pais permitiriam. O pai retruca dizendo que neste caso, teria responsabilidade de intervir em nome da saúde da criança, mas se ele quer usar cor-de-rosa, eu não permito porque, só por uma convenção social, e que está mudando. Hoje a criança está com 5 anos, e é o primeiro ano que frequenta a escola usando uniforme feminino. Segundo o pai, a aceitação de professores e coleguinhas é excelente. No futuro, o que acontecerá? Provavelmente será a criança que decidirá. Os pais estarão atentos para que ela seja feliz, decente e do bem. A roupa ou o nome que usará, é o que menos importa. No livro Vida e Sexo, o Espírito e Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, também aborda o assunto. Pergunta: quando errante, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem, ou no de uma mulher? Resposta: a isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Item N. 202, de O Livro dos Espíritos. A homossexualidade, também hoje chamada transexualidade, em alguns círculos de ciência, definindo-se, no conjunto de suas características,
por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível, à luz da reencarnação. Observada a ocorrência, mas com os preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão, com o próprio desenvolvimento da humanidade, e o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito. Em pé de igualdade ao respeito e atenção devidos às criaturas heterossexuais. A coletividade humana aprenderá, gradativamente, a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana, de vez que a individualidade, em si, exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado, em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. À face disso, a individualidade em trânsito, da experiência feminina para a masculina ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Obviamente compreensível, em vista do exposto, que o espírito no renascimento, entre os homens, pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação, como também no que concerne a obrigações regenerativas. O homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição, no renascimento físico, em corpo morfologicamente feminino, aprendendo, em regime de prisão, a reajustar os próprios sentimentos, e a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino, com idênticos fins. E, ainda, em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam dos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no campo físico, investimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com o que se garantem contra arrastamentos irreversíveis, no mundo afetivo, de maneira a perseverarem, sem maiores dificuldades, nos objetivos que abraçam. Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê amparo educativo adequado, tanto quanto se administra a instrução à maioria heterossexual.
E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo, porquanto, à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência, nos domínios do sexo e do amor, são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de fevereiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.